Pois muito bem, hoje no programa Teletema estamos recebendo ele que é escritor, pessoa com deficiência visual, primeiro patrono com deficiência da Feira do Livro, muito bacana essa informação também, André Verkhausen Boni. Olá André, tudo certo? Olá, Thaís, tudo certo por aqui, por aí? Tudo certo, apesar dos pesares, né, dessa pandemia horrorosa aí que tá assolando essa nação, mas vamos que vamos. Com certeza, tudo passa. Isso aí, com certeza. André, conta pra gente, você já nasceu com a deficiência visual ou adquiriu no decorrer do tempo? Não, eu nasci com a condição visual dentro dos padrões, assim, dentro do 100%. E daí, em 2006, houve um primeiro episódio de perda visual. E nisso voltou a visão, 2007. Aí, logo depois saiu mais de novo, voltou de novo, saiu, voltou, saiu, e foi numa sucessão de idas e voltas, até que em março de 2009, aí deu a última perda visual. E daí daí houve uma investigação mais aprofundada, que enquanto os 3 anos entre vai e volta, eu estava com investigações de um diagnóstico. E daí, depois de ter perdido a visão, então o diagnóstico foi neuromielite óptica, que é uma doença do sistema nervoso central, que afetou os nervos ópticos. E daí, a resposta dos médicos de que não teria mais volta a questão da visão. E daí, desde ali, então, com essa resposta, é aquela questão, né? Agora, o que fazer? O diagnóstico estava fechado, não teria como voltar atrás, então agora segui de uma outra forma. Daí fui atrás de reabilitação, todo aquele processo necessário para conseguir recuperar, porque o crescimento, enfim, toda a vida escolar estava baseado na maneira convencional, enxergando, e faltava ainda o último ano do ensino médio para concluir o ensino médio. E claro, eu tinha anseios pessoais de continuar, de ir para a faculdade, e várias outras questões, e para isso tudo eu precisava me adequar à nova realidade, que foi o que eu consegui fazer. Certo. E essa readaptação, essa reabilitação, como foi? Num primeiro momento, é um susto muito grande. Porque assim, quando eles te falam, depois do treinamento tu vai conseguir fazer isso, fazer aquilo sozinho, andar sozinho na rua, tu vai se deslocar de uma cidade a outra, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. No primeiro momento é aquele susto, tá, mas será que é possível? Será que é toda uma insegurança ali do momento, logo pós perda visual, e aquele susto inicial com todas as informações, muda muita coisa. E daí, depois do susto, daí tu só não pode fugir logo no primeiro susto, né? Não fugindo, daí vai embora e consegue fazer várias e várias coisas, assim, até mais do que eu achava, que no início o susto depois acabou me transformando em coisas melhores até. Eu conseguia fazer mais coisas do que eu mesmo imaginava. E antes da sua perda de visão, você chegou a trabalhar, a fazer algo relacionado ao que você faz hoje, que é escrever e as demais atividades? Não, eu fazia, assim, eu tinha 14 anos, né, no primeiro episódio de perda visual, e daí eu era jovem, mas como eu moro mais assim no interior, eu fazia mais trabalhos assim relacionados a corte de grama, as coisas assim de casa, mas nada de externo. E teve algum momento assim que você teve uma certa depressão, ou até eu ouço relatos de pessoas que até pensam em suicídio, né, que aí é o extremo. Você teve algum momento que você pensou em desistir? O momento que eu tive foi por causa da doença, que eu tive uma tetraparesia, que daí foi a paralisação dos 4 membros. Eu só conseguia mexer o pescoço. Daí sim, daí realmente baixou assim e pensei,
continuar nessa forma não tem como, não tem condições. Mas daí, claro, com medicação, com bastante fisioterapia, eu voltei a caminhar. Depois que eu voltei a caminhar, daí eu, óbvio, eu repensei, não é por esse caminho, né? Agora, as coisas têm que ser de outra forma, tem como fazer outras coisas. Sim, e hoje você já consegue movimentar pernas, braços tranquilamente aí. Não, agora só a questão visual ficou. Na outra questão, assim, da lesão medular, toda aquela parte, eu tenho micro sintomas, assim, mas chegam às vezes a ser imperceptíveis. Sim. E aí você sempre gostou de língua portuguesa na escola, enfim, depois na sua alfabetização em braille, como é que foi esse primeiro momento, assim, o que te levou a escrever, a começar a escrever livros, contar a sua história e continuar aí como escritor? Eu sempre fui um desastre na língua portuguesa. Eu sempre, desde pequeno, sempre era um desastre. A questão mais das exatas era o meu forte. E daí, nisso, na faculdade, eu fiz uma redação, mas assim, uma redação que foi assim, virou motivo de piada, de tão mal escrita que estava a redação. E aquilo me marcou de uma forma, assim, eu pensei, mas por que o pessoal tá zoando da minha redação? Aí eu fui atrás, enfim, daí, ok, realmente, admiti, tinha coisas erradas, e daí depois disso eu comecei a focar muito e a rever toda aquela questão da escola, toda a outra parte, enfim, a aprofundar muito mais, que aquele desastre que eu tinha no tempo de escola não era assim, não passível de correção, era só, eu gostava de matemática, então eu vou focar na matemática e deixo o resto. E isso que foi o meu erro, né, talvez uma questão de estímulo, nesse sentido. E daí durante a faculdade eu comecei a aprofundar muito, eu sempre gostei de ler, e isso foi uma coisa de sempre. Então eu tinha base da leitura, só na escrita eu era muito ruim. Comecei a treinar a escrita, treinar, aí chega a época do TCC, vai passando outras coisas, e daí, como eu tava melhorando, as coisas deu para perceber, assim, uma melhora significativa, aí comecei a investir em outros sentidos. E já era um sonho de muito tempo atrás de escrever essa autobiografia, contando como é que foi esse processo de perda visual. E daí eu comecei a botar no papel, óbvio, aí tinha uma questão de senso crítico, porque eu li aquilo e falava, não quero ser zoado pelo pessoal, né? Não quero escrever mal, vamos lá, vamos aperfeiçoar. E no que dava para aperfeiçoar, eu ia aperfeiçoando. Aí tinha uma revisora que, quando tinha alguma coisa escrita que estava mal feito, enfim, tinha várias questões, ela ia me aprofundando. Foi um processo, assim, bem transformador. E depois, claro, depois que passei por todo aquele processo de reaprender várias das coisas do tempo de escola, aí agora só fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, muda completamente a comunicação, tanto verbal quanto escrita. Era uma questão mesmo de não prestar atenção, não era incapacidade, não. Bacana, então conta pra gente um pouco da história, não dá spoiler, né, do seu livro aí, O Ser, né, que é um livro que eu comecei a ler, e aí veio a pandemia e 350 mil coisas para fazer, e eu ainda não terminei de ler, mas estou com ele aqui, gostando muito. E conta pra gente um pouco do que é o livro Ser, né, Ser, André Verkausen-Bohne, né? Basicamente, ele começa a questão assim, a minha vida antes, durante o processo de perda visual e o depois. Não todo o depois, porque tem muita história. Assim, óbvio, eu tenho uma característica de colocar um pingo de bom humor nas questões que acontecem. Então eu acabo colocando bastante, assim, historinhas até, assim, de acidentes que acontecem, porque é um mundo novo. Quando tu enxerga é uma coisa, quando não enxerga
qualquer outra. E daí eu acabava, assim, brincando comigo mesmo. E, claro, daí tem toda aquela parte do... Sim, tem um momento triste da história também, tem a parte difícil, tem todo o processo, como é que algumas dificuldades. Mas daí, como foi transformado também essa parte da tornar mais leve, tornar os dias mais leves. Foi uma questão, assim, que muitos dizem que é forte, mas eu agradeço até hoje porque a médica foi tão sincera comigo. Ela chegou e disse, tua visão não tem volta. Ponto. Era o que eu precisava ouvir e depois dali era, o que eu vou fazer agora? Então, o que eu vou fazer agora, a resposta tá no livro. Isso aí, sem spoilers. Claro. E esse livro, André, teve muitas cópias vendidas? Como foi a aceitação das pessoas? E quais foram os retornos, os feedbacks das pessoas sobre a sua história? Teve um número, assim, para um primeiro livro, até eu conversei com muitos escritores já de longa caminhada, foi muito boa a aceitação. Ele já está na segunda edição, já desde o ano passado, já final do ano eu fui para a segunda edição. Teve, assim, muitas respostas positivas, teve, sim, algumas críticas, isso também é importante, porque a gente vai aperfeiçoando a partir das críticas, né? E as respostas que eu tive foram as mais diversas, assim, de pessoas que, claro, daí se coloca no lugar, olha só que coisa, como a vida dá voltas, como a vida pode isso, como a vida pode aquilo. Que bom que tu teve o apoio. Aí tem muita questão também do apoio para continuar, né? Não ficar somente sozinho é difícil de fazer. Então eu tive apoio de instituições para pessoas com deficiência, também a questão de pessoas, digamos assim, pessoas físicas que das mais diversas formas ajudaram. E até agora eu não falei nem o título, né? Mas é Ser André Verkausen-Boni. Como é que é? O ser, né? Daí a gente coloca muito aquela questão filosófica, né? O ser e o ter, qual é o mais importante? É complexa a resposta também, mas cada um o ser de cada um apoiava um pouco mais, e daí foi construindo as minhas possibilidades. E eu consegui, assim, consegui os objetivos que eu tinha, fui buscando outros, as pessoas ajudam, eu também, eu posso ajudar. Isso também é uma questão agora que outras pessoas com deficiência visual, eu posso estender o braço, assim, faz assim, faz assado, ou não faz, ou no que eu posso ajudar também tem essa questão. Aí o espírito cooperativista, ele é muito forte aqui na nossa cidade, então eu usei todo esse meu conhecimento também em cooperativismo para ir engrandecendo o ser de uma forma geral, né? Certo. André, você teve uma ótima maneira aí de se reinventar nessa pandemia, né? Inclusive escreveu, lançou um novo livro, então conta pra gente aí como foi escrever esse livro, lançar em meio à pandemia, numa plataforma online. Então, é uma questão muito diferente. Aquele lançamento presencial, ali tu estar no meio das pessoas, tu ter aquele contato, é outro departamento. Eu não consegui ainda assimilar tanta questão digital. Eu me adaptei, sim, mas a questão do afeto ainda é muito importante. Era um projeto já bem antigo já a gente fala bem antigo, né? Fazem 5, 6 anos que eu comecei esse projeto com outro amigo, que era um manual prático para entender e atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Porque enquanto eu fui para a faculdade, fiz as pós e o MBA, eu sempre trabalhei muito a questão da deficiência. E eu percebia que um dos gargalos, às vezes, eram dicas práticas de como é que fazer. As pessoas ficavam, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? E daí,
desde aquela época eu já fui pesquisando. O meu amigo, enfim, por questões dele, não participou mais depois do estudo. E daí, durante agora, chegando, eu já estava com o projeto bem encaminhado, dezembro do ano passado, estava já começando a execução dele, daí veio a pandemia. Então eu tive ali os primeiros 2 meses de pandemia, que eu achei que seriam somente os 2 meses de pandemia, né? Eu fiz coloquei tudo no papel bem certinho, tudo bem feitinho, vai, revisa, volta, faz de novo outra revisão e todo esse sentido. E daí começou aquele processo de edição, só que bem diferente do que era antes. É aquela questão do contato pessoal, né? Com revisor e coisa, tudo era pessoal. Nessa vez, vamos nos adaptando. E daí o lançamento online, fazer uma live, tá muito na moda a questão da live. Tem os 2 lados da moeda. Um deles, lado bom, todas as pessoas que quiserem ter acesso ao que é o conteúdo ali, eu lançando o livro, e tem acesso à internet, né? Claro, a pessoa pode querer, mas tem que ter acesso à internet, pode ver o vídeo. Já no lançamento do primeiro, só quem estava lá no momento. Tem essa falta daquela questão do afeto das pessoas, de tu trocar uma ideia, de tá ali a tua família junto, tu tá naquele momento de confraternização. Mas como o momento não permite, então vamos utilizar as ferramentas que a gente tem. É uma nova adaptação do formato. Se veio para ficar, isso só o tempo dirá, né? Verdade. E além desse livro, qual é o título do livro, André? Ser Parte. Um manual prático de como entender e atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Daí é uma compilação de legislação, entrevistas, técnicas e tem também dinâmicas montadas para ter essa interação e conhecer sobre as deficiências no âmbito geral, né? A deficiência física, visual, auditiva, mental, a múltipla deficiência e também o autismo. Certo, bacana demais. E, bom, como a gente não teve tempo de fazer o programa antes da live, a gente pode encontrar essa live em quais plataformas? YouTube, Instagram? Ela vai estar disponível na minha página no Facebook, que é a escritora André Verkausenborn. Lá vai estar na íntegra e também todo o material já de algum tempo de escritor. Certo. E durante esse processo de reabilitação que você comentou antes, a questão do Braille, você utilizou o Braille para escrever os seus livros, utiliza o Braille, ou você utiliza mais a informática mesmo com leitores de telas? Eu fiz o treinamento do Braille, enfim, só que eu não consegui me adaptar ao Braille. Não, ninguém conseguiu colocar em mim aquela questão. Consigo me virar, assim, quando tem alguma placa indicativa, alguma questão, mas leitura em Braille, não. Utilizo a informática, leitores de tela, aí, enfim, tem todos questão de editores de texto, tudo, e consigo me virar, assim, tranquilo. Embora, talvez, assim, visualmente, ok, tem aquela questão, pontuação, uma vírgula muda muito, a voz sintetizada não reproduz tão bem, mas dá pra fazer bem tranquilo, assim, o processo todo. Certo. André, você é da cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Você considera que a cidade de Nova Petrópolis, ela é acessível para pessoas com deficiência visual, com mobilidade reduzida ou com qualquer outro tipo de deficiência que necessite da infraestrutura bacana, tipo as ruas? Como que é isso? É acessível? Nós estamos transformando várias questões. Em termos, assim, gerais, já evoluiu bastante, mas tem muito para evoluir ainda. Assim, na área central, óbvio, né? A área central tem mais fácil, assim, a questão da acessibilidade. Mas, vamos lá, é um processo, né? E você poderia destacar alguma situação, assim, que você sentiu preconceito das pessoas pela sua deficiência visual? Ou foi algum motivo de chacota? Algo assim? Pois é difícil destacar, é que, assim, são tantos momentos que, às vezes,
eu fico assim, tá, não, tudo certo, tudo beleza, porque eu tenho uma característica, cito de novo aquela característica de colocar o bom humor na questão. Se eles querem fazer uma chacota, bom, o problema não tá em mim, né? Eu não tenho como mudar a minha condição. Se eles querem ficar falando, e também tem aqueles momentos que eu mesmo, com as pessoas mais íntimas, a gente acaba brincando, fazendo uma piadinha mesmo, porque às vezes eles acabam esquecendo da deficiência visual, acabam esquecendo que eles precisam me ajudar, me dar um braço, ajuda o cego aí, dá uma força. Daí tem o lado assim que eu não levo pro lado assim de preconceito. Eu tento sempre driblar com bom humor. Tem aquela questão que eu sempre falo, né, que nas lojas a gente tá com um acompanhante e a pessoa pergunta o que ela vai querer hoje, ou tá num restaurante, enfim, né? Você já teve situações assim também, que pediram pro seu acompanhante o que você ia querer beber, ou comer, ou comprar? Já. Teve um dos tantos casos, né? Porque isso é uma coisa muito comum de acontecer. Que daí eu tava almoçando que eu volto e meio eu vou almoçar com um amigo, daí com conhecidos. Teve um tempo que eu trabalhei numa rádio aqui da cidade, que eu tava participando de um programa mais seguido. E daí eu fui almoçar com o dono da rádio. E daí o garçom pediu pra ele, o que ele quer beber? Daí o garçom falou, pede pra ele é surdo, ele é cego, não surdo. Isso e daí o garçom. daí o garçom aprendeu que, cara, não, tu vai pedir pra mim. O que acontece o que eu percebo assim, né, que muitas das vezes eu estou sozinho. Então aqui na cidade, essa questão de alguém ajudar num restaurante, uma questão, nunca, olha, eu não tive problema. Claro, por ser conhecido, enfim, eles pedem, como é que eu posso fazer para te ajudar? Então a gente vai desenvolvendo, assim, eu fico, assim pra mim fica mais fácil, assim fica mais difícil. E daí eles entendem a questão. Aí ajuda, porque daí numa próxima vez eles já sabem, ele vem sozinho aqui, tu acha que ele não vai saber escolher o que ele quer comer? Exatamente. Muitas das vezes, daí volta aquela questão anterior do preconceito, é o desconhecimento da pessoa. Então a gente tem que dar informação, com esse propósito até foi escrito o manual prático, né? Dar informação, assim é mais fácil, assim é mais difícil, porque às vezes tu percebe assim na atitude da pessoa que não é por maldade que ela tá fazendo aquilo, é só realmente por não conhecer. Exatamente, eu sempre digo que tem pessoas que procuram conhecer, porque hoje a informação tá aí, acessível, né? E tem pessoas que não conhecem porque realmente não procuram, não querem. E também tem aquelas outras pessoas que não têm a informação ali à sua frente, né? Para que tenham esse conhecimento. Então eu acredito que realmente é muito mais a falta de conhecimento do que o preconceito propriamente dito. E tem a questão assim, por exemplo, cidade pequena, é tudo novidade, né? Claro, agora ficou mais comum ter deficientes visuais na rua, não sou só eu, mas há anos atrás aquilo era nossa, e agora o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Isso é diferente para mim. Da mesma forma, um cadeirante, um surdo, enfim, é uma surpresa. Depois que se torna mais comum ter o convívio com aquelas pessoas, automaticamente, naturalmente, a interação se torna também mais tranquila. Não tem mais aquele susto inicial, né, que eu costumo falar. E você foi, né, o primeiro patrono com deficiência da Feira do Livro do Brasil. Como que é essa história? Conta pra gente aí, André. Então, eu recebi o grato convite de ser patrono da Feira do Livro de Nova Petrópolis, do ano passado, 2019. E, enfim, fui pra Feira do Livro, tudo certo ali, fiz a primeira parte, que antes, a pré-feira, né? E daí, chegando o dia da Feira do Livro, aí a gente se indagou, mas já existiu, como é que foi, o que foi? E daí a gente entrou em contato com essas entidades associativas de pessoas com deficiência, com vários meios que tinha, e a informação que a gente recebeu, e enfim, foi reconhecida, que a cidade foi reconhecida como tendo o primeiro patrono deficiente visual de feira cultural no Brasil. Que a Feira do Livro ficou na história. Nós ela foi toda voltada para a questão de inclusão e acessibilidade. Então nós estamos concorrendo a um prêmio internacional do Conselho da Cidade Educadora, que destaca
ações que promovam a inclusão pelo mundo. Não temos ainda o resultado, enfim, mas estamos concorrendo, porque se a gente se baseou e utilizou aquele feito ali para desenvolver mais. Então, até eu deixava bem claro pro organizador da feira, tá, beleza, agora na Feira do Livro tem intérprete de Libras, tem audiodescrição, ótimo, mas eu não quero só na feira, eu quero em todos os eventos da cidade, eu quero que a cidade veja por um outro lado, comece a pensar nesse público, não só agora na feira, porque tá se gerando feito. A questão é que a gente tem que ir além, e isso, a ideia era que fosse além, só que daí, para esse ano, todos os eventos foram cancelados, né? Então, enfim, vamos retomar em 2021. E esse ano vocês tiveram alguma feira do livro virtual na cidade? Teve uma feira do livro virtual, só que eu não participei porque eu tava com o suspeito do bichinho aí, tá nos assolando. Eita, esse bichinho. E André, quais atividades mais você desempenha aí em Nova Petrópolis e com associações de pessoas com deficiência visual, enfim? Então, eu estou como presidente do Conselho Municipal da Assistência Social, eu faço parte do Conselho Municipal da Cultura, como no eixo, né, da literatura, e também do Conselho Deliberativo da Associação dos Deficientes Visuais de Caxias do Sul, que foi a instituição onde eu me reabilitei. A gente tem aqui, que, claro, a gente sabe que a gente tem que ter esse envolvimento político para conseguir. Há um projeto para fazer um Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de ir ampliando essa questão, de escutando as demandas mais desse público, mas são projetos, né? Então, vamos batendo até que uma hora dê certo realmente para conseguir evoluir de uma forma mais intensa, né? Que nem eu te falei, a inclusão e acessibilidade é uma realidade dita recente, né? Apesar da gente saber que não é tão recente, então a gente tem que intensificar de todas as formas possíveis. E aí, em Nova Petrópolis, tem algum representante, pessoa com deficiência na política? Na real, o atual prefeito de Nova Petrópolis, ele é pessoa com deficiência. Ele tem uma perna amputada, né? Houve uma evolução, sim, né, em termos de acessibilidade, mas o que acontece? Eles veem a acessibilidade ainda como rampa, como acessibilidade para deficientes físicos. E a gente sabe que é uma questão muito mais ampla. Então, tem uma vereadora que ela apoia muito nessas questões de acessibilidade. Ela é minha amiga, daí eu converso muito com ela sobre isso, para a gente trocar ideias de algumas coisas que tem que ir acontecendo. Por exemplo, agora, eles estão colocando na cidade brinquedos, eu não sei certo como é que funciona, mas são brinquedos acessíveis. Eu não fui lá visitar ainda, por questão mesmo da pandemia, mas estão sendo instalados. Conseguimos, depois de muito esforço, um decreto municipal para que as pessoas sejam obrigadas a reformar as calçadas utilizando toda a questão de acessibilidade. Sim, a rampa também, muito importante, mas também ter a questão do piso tátil, de até mesmo evitar algumas questões de árvores na calçada ali que vá atrapalhar. Tudo foram processos que foram acontecendo e com bastante diálogo. E agora, né, pro ano que vem, muda prefeito, e ele também é um prefeito que, apesar de não ter deficiência, ele já nos apoiou em várias causas em relação a essa questão da acessibilidade. Ele sempre teve esse olhar mais amplo sobre a questão. Bacana, isso é muito importante, com certeza. Então, André, eu quero te agradecer muito pela participação aqui no nosso programa Teletema, desejar a você aí um ótimo fim de ano, uma ótima repercussão aí no lançamento do seu livro, né, no decorrer aí da vendagem, que tem a primeira, segunda, terceira, quarta edição, enfim, tanto quanto no livro Ser, André Verkausenberg,
Boni, e deixe suas considerações finais aí, sua mensagem final para os ouvintes, fique à vontade. Bom, obrigado, Thaís. Com certeza, tomara que tenham várias edições e que alcance realmente o objetivo do Ser André Verkhausen Boni foi atingido. Óbvio, né? A gente sempre quer que mais e mais atinja. E agora o objetivo do manual prático também. Estou na expectativa, estou naquela questão. Agora vamos vendo as cenas dos próximos capítulos que alcance realmente o seu objetivo. Obrigado pela oportunidade aqui de estarmos conversando. E sobre deixar uma mensagem final, é sempre aquela questão, uma mensagem final, como pensar, o que pensar. Eu deixo assim, que nunca desista, sempre persista, que os caminhos às vezes são difíceis, mas com bastante perseverança é possível chegar a um resultado positivo. Você gostaria de deixar seus contatos também, para que as pessoas possam adquirir aí os seus livros, enfim? No Facebook tem a página oficial, que é escritor André Verkhausen Boni. O Verkhausen é enfim, André Boni, aí o Face já puxa. Boni com dois daí tem Os, né? Boni com 2 Os, isso. E daí tem via WhatsApp, né, 54981278170. E nos próximos dias já vai estar à disposição na venda online da editora Autografia, do Rio de Janeiro. Certo. O livro Ser também está disponível nessa editora? Não, o livro Ser é só direto comigo, porque eu tive que mudar na editora por causa da questão da pandemia, que a editora que eu tinha acabou fechando. Certo. É o que não fechou nessa pandemia, né? Pois é. Então, André, um grande abraço para você. Muito obrigada pela sua participação. Sorte e sucesso sempre. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E que no ano de 2020 nós tenhamos aí melhores notícias, né? E igualmente, Thaís, com certeza. Melhores notícias e novamente, eu preciso do contato presencial. Eu gosto dessa afeto entre seres humanos. Somos dois, então. Com certeza, a gente sente falta desse contato. Isso aí, conversamos então com André Verkhausen Boni, ele que é escritor e desempenha diversas atividades na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, aqui no programa Teletema Cast.